durante 5 a 7 dias, 5, 6 ou no máximo 7 dias, aquele líquido não desce para os olhos. Então, o inchaço que o paciente fala, vou ficar deformado. Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos em mais um episódio do nosso Gapcast. Esse projeto que me deixa sempre muito satisfeito de trazer as melhores pessoas para debater aqui pontos importantes para a gente poder ter uma mudança na nossa visão estratégica, uma mudança no nosso dia a dia, na forma com que a gente encara as coisas do nosso dia a dia, para que a gente possa, acima de tudo, melhorar a nossa performance no nosso dia a dia. Hoje um convidado é muito especial, mas antes de eu apresentar meu convidado, não esquece de se inscrever no nosso canal, dá um like aqui no nosso canal, fique inscrito porque senão acaba não chegando os conteúdos para você. Compartilha esse episódio com o máximo de pessoas possíveis, deixe os seus comentários porque é muito importante, através dos seus comentários, a gente saber se você está gostando, se você não está gostando, o que você quer que a gente traz para você. Então é muito importante que você passe a sua opinião, porque afinal de contas, esse projeto que a gente tem, o nosso Gapcast, ele é feito para você, para que você possa ter o melhor conteúdo no seu dia a dia, para que você possa explorar as melhores pessoas que a gente vai estar trazendo aqui. E hoje, como eu falei para vocês, é um episódio muito especial, porque estou trazendo um grande parceiro, um grande amigo, hoje eu posso chamar até de irmão, e, obviamente, uma pessoa que cuida de mim hoje, né? Então, acima de tudo, uma pessoa que cuida de mim para estar compartilhando com vocês quebrando alguns mitos aí, que eu acho que é muito importante nessa relação entre a área médica e a área da própria educação física. Mas, acima de tudo, eu acho que um ponto importante que a gente vai explorar aqui é a questão da autoestima, a questão do psicológico das pessoas e alguns mitos que a gente encontra aí nessa relação que tem na área médica e na área da educação física. Então, com vocês, meu grande parceiro e uma grande honra receber aqui com a gente, com vocês, Dr. Ivan. Ivan, seja muito bem-vindo aqui no nosso... Obrigado. Primeiro, agradecer pelo convite. Meu amigo, chama ele de Lazinho, né? Conheci através de um amigo e daí em diante a gente foi conversando, viramos, um amigo, um irmão e acabei convencendo ele a fazer um procedimento comigo. Primeiro, agradecer pelo convite e você falou, eu trago só pessoas especiais. Não tão especial, né? O melhor da área, mas dá para arranhar, né? Quem sabe, modéstia à parte, né? Ivan, fala para nós, primeiro, por que escolher a cirurgia plástica, cara? Como começou essa ideia? Eu sei, obviamente, vem de família, o berço da... Começar por isso. Mas... conta aí toda essa história, essa trajetória que eu que conheço um pouquinho, acho maravilhosa essa trajetória de vida sua. Tenho na família meu pai, 2 irmãs médicas, não são da cirurgia plástica, foram para dermatologia e eu acabei fugindo para a cirurgia plástica, mas desde pequeno meu pai sempre incentivou. Eu lembro que eu era pequeno, 7, 8 anos, eu estudava perto da clínica dele, então ele já desde pequeno deixava a gente entrar na sala de procedimento, explicava, era pacientes que ele tinha amizade antiga, então acabava, vamos dizer, incentivando cada vez mais. Nunca forçou a nada e a forma de criação dela, os 3 filhos já acabaram indo para a área da medicina. Logo vocês 3 desde pequenos iam para... Os 3 acabando seguindo a carreira do pai para medicina. Os 3 entraram na medicina, minhas irmãs foram para a área de dermatologia, que eu falo que a parte clínica não é comigo, eu gosto de pôr a mão na massa, operar. Sempre pensei em fazer cirurgia, independente se fosse plástica, cirurgia urológica, cirurgia cardíaca, porém, conversando muito com meu pai na época, ele sempre falou, tem áreas que é muito legal, você gosta da cirurgia geral, que é, enfim, uma cirurgia de urgência, uma apendicite, uma vesícula, porém, é áreas que você vai trabalhar no pronto-socorro. Você tem sua clínica para atender o quê? O pós-operatório, para atender um paciente com uma hérnia, alguma coisa. Só que se dedica mais para algumas áreas que você tem o seu consultório, atende o paciente, acompanha o paciente. Aí, durante a faculdade, você vai passando em várias especialidades, desde cirurgia geral, cirurgia cardíaca, cirurgia pediátrica. E uma delas que eu gostei bastante foi a cirurgia plástica. Vamos dizer, você acompanha o paciente desde o pré, faz o pós, faz
acompanha o paciente e você vê a autoestima do paciente melhorando muito. Aí comecei a me encantar por isso desde a faculdade. Desde então, segui a carreira para cirurgia plástica. Eu não tinha muito como escapar, então, né? Todo mundo, né? Exatamente. Na verdade, seu pai foi uma grande referência também, né, Ivan? Na parte de tricologia. Ele, vamos dizer, hoje a dermatologia, vamos dizer, tem a parte estética, que vai desde realização de peelings, laser, botox, preenchimento, e tem a parte mais em relação à doença, reparadora, que a gente fala que é câncer de pele, lesões, dermatite, todas essas áreas. Ele era muito focado na parte de doença. Pouca coisa ele fazia em relação à estética. Vamos dizer, alguém que queria fazer botox, preenchimento, ele fazia muito pouco. Então, ele sempre foi na parte de dermatologia ligado a mais doença. E nessa área, desde pequeno, a gente sempre acompanhou ele. Ele foi crescendo e principalmente na área de cabelo. Por isso que eu falo que hoje eu sou um cirurgião plástico, faço lipo, faço abdômen, faço mama, mas principalmente também transplante capilar. Foi seguindo a carreira dele fazer tricologia, eu falei, vamos um caminho junto, né? Ele já tem os pacientes dele, vai indicar tudo para mim. Ivan, dessa profissão, né, que eu admiro, acredito, obviamente, que é a profissão mais nobre que existe, né, que é a profissão médica, qual que é a grande satisfação de um médico, cara? Porque realmente, né, eu que acompanhei um pouquinho daquilo que vocês já me contaram sobre a história do seu pai e vários trabalhos filantrópicos que o seu pai fez, né, na clínica. Qual que é o principal prazer de um médico, cara? Bem em relação a mim, bem primeiro a minha família, como eu falei desde o começo em relação ao meu pai, você via ele realizando procedimentos, ajudando muita gente, fazendo os trabalhos filantrópicos que ele fazia, ele atendia na clínica particular dele, mas tinha lugares fora, que era o hospital em Guarulhos, Padre Bento, que ele ia lá como se fosse coordenador, fazia a parte de cabelo, fazia a parte de câncer de pele, ajudava tudo. E você vê isso daí, você parece que você está fazendo alguma coisa que satisfaz você, e você vê a felicidade do paciente passando para você, você ainda como se fosse um prazer maior. Aí você vem para a cirurgia plástica, que o paciente já vai te procurar porque ele está com autoestima baixa. Ah, eu não gosto da minha calvície, eu não gosto da minha mama, eu não gosto do meu abdômen, o que for. Ele já vem com essa autoestima baixa. Aí você faz o seu trabalho, que é o seu dia a dia. Você vê o resultado do paciente, as mensagens que você recebe, isso não tem nem o que falar. Vou falar, como qualquer trabalho, tem aquela parte que você se estressa, de acordar cedo, de trabalhar, de discutir com uma paciente que não tem paciência, uma paciente que toma um remédio e tem alergia, aquele remédio não pode tomar, como qualquer trabalho, você vai se estressar. Qualquer outra profissão. Mas o prazer final de você dar o resultado para o paciente sair feliz e te indicar para uma colega, significa que ela gostou do resultado, não tem o que falar. Eu falo isso porque assim, eu sou um apaixonado por estudar, né? Eu estudo todos os dias na minha vida. E tem que estudar. E a área médica é a área que todo mundo deveria se espelhar, né? Acho que todo mundo deveria se espelhar na área médica, porque o médico ele nunca para de estudar, né? Ele está estudando todos os dias, né? Eu me formei em 2013 em cirurgia plástica. Vou falar, 10 anos formados. Todo ano, se você for em congresso, tem alguma técnica nova, alguma coisa diferente que você aprende, que eles estão bolando diferente. Vamos dizer, mama. Hoje você vai lá e coloca a prótese. Amanhã você vai colocar a prótese com a ajuda de alguma coisa. No outro dia, uma prótese que é mais formato, assemelha mais a tecido glandular. Outro dia, uma incisão diferente. Outro dia, uma cicatriz. O que for. Sempre tem nos congressos ou trabalho científico mostrando que sempre está em atualização. E existem as técnicas que você usa que há 30, 40 anos atrás, o Dr. Ivo Pitangui, que é um dos mais conhecidos, que veio a falecer alguns anos atrás, descreveu e até hoje a gente realiza a técnica dele. Porém, se você não estiver atualizado no mercado, alguém vai estar atualizado e vai te passar para trás. Por isso que eu falo isso para a galera, porque aqui na nossa empresa a gente tem sempre a filosofia que o treinamento nunca acaba, né? O treinamento ele tem que ser ad eterno. E na área médica, sem dúvida nenhuma, a área mais exemplar na minha percepção. Tanto é que eu falo aqui, eu uso esse termo, a gente que lida muito com vendas, eu falo sempre que se um vendedor estudasse na mesma proporção que um médico estudou para ser médico, ele estudasse para ser vendedor, ele seria um cara milionário, né, cara? Se um vendedor estudasse na mesma proporção que um médico para ser vendedor, ele seria milionário sem dúvida nenhuma. E aí, falando dessa rotina, cara,
eu te admiro muito porque você começa... Primeiro que você é um cara totalmente hiperativo. E você começa a trabalhar 4 horas da manhã. Bom, eu fui fazer a cirurgia com você, cheguei lá no hospital e todos, unanimemente lá no hospital, todos os atendentes falaram, não, doutor Ivan chega muito cedo aqui para trabalhar, né? Você acha que já é conhecido, além pelo seu ótimo trabalho que você faz, você é conhecido pelo horário. Pelo horário. Como que é essa rotina maluca, cara? Comecei, também vem lá da época do meu pai. Ele atendia na clínica, o primeiro paciente dele era 5 da manhã. Aí você fala, 5 da manhã, se todo mundo faz a mesma coisa, 5 da manhã, e tinha paciente às 5 da manhã. Marcava 5. No consultório? No consultório. Aí você fala, quem que é esse doido? Ou era a mãe levando o filho antes da escola para não perder, ou era o empresário que passava lá para não pegar trânsito e depois trabalhar, o que for, mas sempre tinha paciente. Fiquei com essa rotina. Assim que eu me formei, comecei a operar, os primeiros pacientes sempre eram às 7 da manhã, mas o principal, o centro cirúrgico não é só eu às 7 da manhã, são vários colegas usando a sala do centro cirúrgico. Então, o centro cirúrgico tem 3, 4 ou até, igual o hospital que eu opero, 9 salas. Geralmente, essas 9 salas às 7 da manhã estão cheias. Então, o centro cirúrgico, às 7 horas da manhã, parece aquela muvuca, todo mundo querendo sala, material, tudo. Eu comecei a pensar o quê? Minha cirurgia de um transplante capilar demora 6, 7 horas. Quanto mais cedo eu começar, mais cedo eu acabo e ainda não pego essa muvuca no começo. Conversei no hospital, posso começar um pouco mais cedo. Aí foi às 5 horas da manhã, ele falou, pode começar, o anestesista, conversa com o anestesista, tudo, organizei tudo, comecei às 5. A rotina ficou muito melhor. Chego lá, o hospital ainda está vazio, o centro cirúrgico ainda está tranquilo. Começo minha cirurgia com calma. Na hora que começa a muvuca, eu já estou no meio da minha cirurgia. Cirurgia de 6 horas, que eu comecei 5 da manhã, lá para as 11, meio-dia, eu já acabei. 1 hora da tarde, eu já estou finalizado a cirurgia. Se eu tivesse começado às 7, com a muvuca, começa às 8, meia, 9 horas. Vai jogar mais 6 horas, eu vou chegar em casa por volta de umas 17, 18 horas, que eu não consigo nem atender à tarde. Então, quer saber de uma coisa? Joguei minha cirurgia para 5 da manhã, ganho mais tempo de manhã, termino a cirurgia cedo, à tarde, se eu não tiver meu consultório, ainda dá tempo de treinar, focar na minha atividade diária, tudo. É isso que a gente chama de alta performance, né? Porque, aliás, atividade física você faz todas, né, cara? Tu não tem, acho que nenhuma que você não faz, né? Faço todas mal feitas. Hoje, o que você faz? Você faz crossfit? Você faz futebol? Você vai... Futebol e academia, de vez em quando. E se me chamar para jogar bola, eu vou. Eu tive que parar com o futebol porque estava sentindo dor no quadril. O ano passado, quando eu senti a dor no quadril, eu liguei para um amigo ortopedista, ele falou, faz uma ressonância. Aí ele falou, você está com pubalgia, você treina? Aí eu falei, treino. Aí ele falou, o quê? Aí eu falei, 2 vezes por semana futebol, crossfit umas 4 vezes, academia, futebol. Aí ele falou, não, sério, o que você faz? Eu falei, isso é verdade. Ele falou, pô... Também com esse ritmo de vida, pô. Não preciso nem falar o que você tem que fazer. Só diminuir e fazer fisioterapia. Aí eu parei o futebol, que era o pior, que sentia muita dor quando eu terminava o futebol, e comecei a me adaptar, fazer fisioterapia, fortalecer, aí melhorou a dor no quadril. E você foi obeso quando você era criança, é isso? Foi. Você era bem gordinho quando você era criança? Foi. Quando eu era mais novo, na época do colégio, faculdade, olhou comigo, comia tudo, saia comendo tudo. Aí fui... Na época da faculdade também, mano? Na época foi o auge. É? Da faculdade foi. Eu morava sozinho, aí você não vai falar, vou fazer uma salada, era pedir uma pizza, quase a pizza inteira sozinho. E quando que você tomou a decisão de entrar nesse ritmo? Aí no 5º ano da faculdade eu voltei para fazer internato em São Paulo. Eu morava em Santos, fiz a faculdade de Santos. Voltei no 5º ano para fazer aqui no hospital aqui em São Paulo, então fiquei o 5º e 6º ano aqui. Aí eu voltei para cá, tava, vamos dizer, você gordinho, falando, a autoestima tá baixa. A primeira coisa que eu fiz, eu vou começar a me dedicar mais a treinar. Aí eu comecei a me dedicar a fazer triatlo. Aí eu nadava, corria, também não tinha muito tempo por causa da faculdade. Mas nas horas vagas eu comecei a melhorar a alimentação. A gente sabe o que a gente come. Se eu perguntar hoje para vocês se o que é melhor, um frango frito ou um frango grelhado, o frango frito é melhor. Só que o que é melhor, teoricamente, se você está fazendo dieta, é um frango grelhado. O que é melhor, comer uma fruta ou uma bolacha à tarde? Por mais que as duas vezes pode ser tenham a mesma caloria, às vezes a digestão, para quem está fazendo dieta, a fruta seria muito melhor. Então eu comecei a me alimentar, cuidar da minha alimentação. E associar com exercício físico, natação, pedalar, correr. Aí eu fui perdendo peso no 5º e 6º ano da faculdade. Quando eu me formei, vamos dizer, em 2 anos eu perdi 35 quilos. Na verdade, assim, em 6 meses foi 30 quilos. Aí depois
só mantive. Aí eu consegui manter. Hoje, a tanto de atividade física que eu faço, eu posso comer muito, que aí... Bom, gente, só para vocês poderem entender o que a gente está trazendo aqui, eu sempre, né, para quem me acompanha um pouquinho de tempo, sabe que eu já tenho a minha calvície já há muito tempo, né? Já tenho tantas entradas aqui, acho que desde os meus 20 anos de idade, e a minha calvície há muito tempo. E isso, obviamente, é uma coisa que me incomodou sempre muito. E eu sempre imaginei que fazer cirurgia capilar eu precisaria ir para a Turquia, por exemplo, para poder fazer, porque eu nunca, né, li, nunca vi a cirurgia. Eu sei, a gente sabe até, por causa do Dr. Ivo Pitangui, que a cirurgia plástica no Brasil é uma referência no mundo, né? É mesmo. É uma dos principais locais de referência no mundo nessa área. Mas a capilar, eu particularmente, né, por mais de tudo que eu já tinha lido, eu nunca tinha... E aí, quando eu te conheci, na vida pessoal, você começou a me passar, e eu falei, pô, mas tem aqui, é aí... Fácil, eu falei, pô, tá aqui do lado de casa, é possível fazer. E aí, você começou a explicar, eu acho que é legal trazer pra galera por que disso, Ivan, por que as pessoas ainda, e depois que eu fiz a cirurgia, conversando com várias pessoas, as pessoas falam, mas pô, você fez aqui, você foi para os Estados Unidos para fazer, você foi para... As pessoas sabem que eu vou bastante para os Estados Unidos. Viajo tanto. Você vai para os Estados Unidos para fazer, você vai para a Turquia para fazer? Não, eu falo, cara, eu fiz aqui, né? E fiz com uma pessoa extraordinária que faz isso todos os dias. E eu não sabia. Por que aqui no Brasil tem esse mito, cara, de você achar que cirurgia capilar só se faz fora e aqui não é divulgado? Vamos dizer, eu me formei em 2013. Eu pegava, na época que eu me formei, em 2013, ou até antes, na época que eu entrei na faculdade, você contava no dedo quantos cirurgiões plásticos ou até dermatologistas faziam transplante capilar. Era uma técnica diferente. Depois eu posso até aprofundar no assunto, mas era uma técnica diferente que deixava uma cicatriz linear no couro cabeludo. Você tirava, a sua equipe cortava o cabelo, depois você implantava o próprio cabelo da paciente. É o próprio paciente, o cabelo do paciente que a gente usa. E de 2013, 2014 para cá, começou a ter uma mudança, que foi uma técnica nova, vamos dizer, nova para alguns, que essa técnica existe faz tempo, foi aperfeiçoada e usado outros materiais que tiram mais delicado, unidade fio a fio, não parece aquele cabelo de boneca com tufo com vários fios. E de 10, 12 anos para cá, começou a aprofundar muito mais esse assunto. Então, muitos colegas começaram a fazer essa técnica que chama FUI, que é a retirada da unidade fio a fio. Começou a se espalhar muito. Só que aqui no Brasil, vamos dizer, é proibido você mostrar para pacientes um antes e depois. Então, eu opero você, Lazinho, você ficou com um resultado fantástico. Aí, um colega passa comigo e fala, eu gostaria de ver um antes e depois. Eu não posso postar na minha rede social. Eu não posso nem mostrar para o paciente que a partir daí que você mostrou, você está, vamos dizer, querendo cumprir com o resultado com ele. Você está prometendo aquele resultado para ele. Então, eu acabo não podendo postar nem mostrar o resultado. Então, o que acontece? Esse mercado do Brasil que acabou ficando aqui, eu opero, você gosta, indica seu amigo, fica só meio que no boca a boca. Na Turquia, eles começaram a ter o quê? Postar em rede social antes e depois, fazer publicações e divulgações em rede social, internet. Você entra no Instagram, eles postam antes e depois, vem aqui. Eles falam que tem uma avenida, como se fosse uma avenida paulista deles grande, que tem mais de 10 clínicas de cada lado da avenida. Você passa na frente, calvo, eles já vem aqui, vamos fazer uma conversar, vamos fazer uma avaliação. Te pega na rua? Te pega na rua. Isso foi um amigo meu que acabou operando lá antes, ele operou acho que em 2012, 2011, e ele falou, pô, Ivo, eu tô pensando em fazer outra, mas aqui no Brasil. Ele foi para lá para ver se operar, operou e ficou até com seu resultado satisfatório. Só que o que acontece? Eles acabaram invadindo muito e os turcos mesmo começaram a quê? Não quero operar com eles, porque começou a não ter só os casos bons, começou a ter qualquer um operar. Lá, o colega que foi operar lá, ele falou, pô, Ivan, eu não sabia se era o médico que estava me operando ou a equipe dele que estava me operando, ou ele ficou até confuso, porque ele ficou sedado. E nessa, eles começaram a parar de operar os próprios turcos na Turquia. Então, eles começaram a invadir outros países vizinhos. Primeiro foi a Europa, Barcelona, Portugal.
e depois daí foram para outro continente. Aí começaram a vir para o Brasil. Atualmente já deu uma queda bastante nos casos de divulgação da Turquia aqui no Brasil. Você pegava lá 5 anos atrás, muita gente falando, eu estou pensando em ir para a Turquia fazer transplante capilar. Ou voltava comigo, doutor, eu operei no transplante capilar na Turquia, estou com um problema aqui, liguei para eles falaram que eu tenho que voltar lá, é difícil. Não era complicação, mas eles ficavam em dúvida, porque para ver o paciente você tem que voltar para lá. Então o paciente acabava operando lá, voltava para cá, se era colega meu, conhecido, eu até ajudava, mas se fosse paciente, eu falava, infelizmente você vai ter que voltar para lá. E a divulgação aqui no Brasil acaba sendo o quê? Rede social, mas é assim, você posta um colega seu conversando sobre transplante, você coloca dicas, essas coisas, mas infelizmente a publicação pesada, que às vezes o paciente espera ver um antes e depois dessas coisas, acaba sendo proibido aqui no Brasil. Até os casos da Turquia, às vezes assim, eles exageram bastante, mas às vezes eles pegam até casos de internet e postam, exageram na postagem, porque você olha e fala assim, nossa... Tem até alguns memes na internet que você sabe que a pessoa está indo para a Turquia, voltando da Turquia, no aeroporto, todo mundo... Tem uma foto de uma amiga minha que viajou à Europa, ela me mandou no meu WhatsApp, eu não sei se eu tenho essa foto ainda, ela tirou de foto de trás assim, na fila de entrando no avião, na fila. Dava para contar uns 12, 13 pacientes. Era a faixa, aquele tufão de curativo. Aí ele falou, ele operava hoje, passava um primeiro dia lá, no outro dia ele ia embora. Só ficava 2 dias. Ele aproveitava a Turquia, operava e ia embora. A gente sabe que assim, tudo que é altamente divulgado e divulgado de qualquer jeito, sem nenhum tipo de legislação, acaba sendo... Sempre tem... Né? Quando você começa a ter muita gente fazendo aquilo lá, é que nem coach, né, cara? A gente sempre fala isso. Coach é uma profissão super séria, só que daí todo mundo acabou virando coach e aí virou uma sacanagem, Mas quem é o coach? Aí virou uma sacanagem total, porque daí todo mundo acha que é coach. Aqueles caras que, eu particularmente fiz um curso de coach de 6 meses. Os caras hoje fazem um curso de um final de semana e acham que é coach. E aí... tudo deve ter legislação para que realmente não vire uma confusão. Mas é triste aqui, eu fico até triste porque eu, durante muitos anos, né, fiquei aí esperando alguma solução para minha cabeça, não sabia que a solução estava na porta de casa, né, que a solução estava aqui. Né? Eu vou falar, hoje no Brasil nós temos muitos cirurgiões muito bons. Eu falo que não é só em São Paulo, tem Rio de Janeiro... Nordeste, você pega Bahia, Recife, tem colegas meus que fazem transplante capilar, independente da técnica que se faz a da faixa, a técnica mais antiga, se faz a técnica do fio a fio. Hoje nós temos cirurgiões, colegas meus que fazem os resultados fantásticos. Você vai em congresso, cada vez está mais evoluindo a técnica, independente se ele faz uma técnica que demora 10 horas, 6 horas, o que for, que é uma cirurgia demorada porque eu tenho que tirar fio a fio, depois eu tenho que colocar o fio a fio, não adianta só tirar, que uma hora você vai ter que colocar. Então, cada vez você vê os resultados mais fantásticos. Você vai num congresso de transplante capilar, você vê cada vez os resultados mais fantásticos. Você é requisitado hoje no Brasil inteiro para dar treinamento, para fazer cirurgia. Eu tinha um curso que eu coordenava no servidor público municipal. Eu fiquei lá de 2015 a 2019. Acho que no ano da pandemia, 2020, eu acabei saindo de lá. A gente... começou como se fosse assim. Logo que eu me formei, eu tive um pouco de dificuldade para fazer o quê? Eu quero fazer transplante capilar, mas para onde eu vou? Eram poucos cursos no Brasil. Se eu não me engano, tinha um curso do Dr. Wibel, que era lá no Sul, que era não era do fio a fio, ainda era o da faixa. E alguns colegas que deixavam você acompanhar uma ou outra cirurgia. Posso acompanhar você numa cirurgia? Você ia lá, assistia e ponto. Aí eu fiquei meio perdido, mas acabei acompanhando um colega, ele foi me ensinando. Tenho muito gratidão por esse colega. Eu falo que um dia ele foi coordenar minha mesa, eu até falei, se não, eu falo que é meu pai putativo. Se não fosse ele, eu não teria conseguido seguir na carreira de transplante capilar. E daí em diante comecei a perceber essa dificuldade de novos colegas. Ele se formava cirurgião plástico, dermatologista, e falava, quero fazer transplante, para onde eu vou? Conversei com uma colega minha chamada doutora Letícia, começamos a fazer um curso de transplante capilar no servidor público municipal, que era como se fosse um fellow, uma especialização. Uma vez por semana o colega tinha que ir lá acompanhar, não era só transplante, também tinha restauração capilar, desde uma retirada de uma lesão, o que fosse no couro cabeludo. Era bastante procedimento. A gente chegou a fazer
áreas diferentes, até às vezes sobrancelha, tudo isso. A gente fazia toda a área de restauração de couro cabeludo. E esse curso começou, vamos dizer, brinco que no primeiro ano eram 3 vagas. Teve 4 pessoas para a gente entrevistar para escolher 3. No último ano, que foi 2020, a gente teve 75 inscrições para 3 vagas. Só que de vez de ser anual, a gente estava fazendo semestral. Então, porque a gente percebia que depois de 6, 7 meses, começava a repetir muita coisa. Então, às vezes o colega que era de Minas Gerais veio só para fazer esse curso, toda segunda-feira ele está aqui, a gente acabou restringindo para 6 meses. E então, a gente fazia a seleção, o quê? Desses 75, a gente escolhia 6. 3 para o primeiro semestre, 3 para o segundo semestre. E a gente começou a perceber que a procura era muita. Só que aí, devido ao número de cirurgias particulares, consultório, falta de tempo, eu não estava conseguindo interagir. Curso do servidor público municipal com a minha vida pessoal, vamos dizer. Eu ter que operar meus pacientes particulares, sem falta. Dificilmente a gente marca 2 transplantes no mesmo dia. Eu consigo fazer 6, 8 horas de transplante. Isso que eu ia falar, em 6 horas de cirurgia. Aí você para almoçar, mais 6 horas, fica corrido, 12 horas de procedimento. Então, a gente acaba o quê? Fazendo um transplante por dia. Então, por falta de tempo, eu acabei optando conversei com eles, acabei saindo e eles continuaram com o serviço lá, no servidor público municipal. Só para a gente ter uma noção, Ivan, qual é o tempo, né? A medicina em si, 6 anos, mas ao todo. Então, contando 6 anos, qual é o tempo de se passar a cirurgia para você falar assim, não, agora eu estou apto a começar a... Agora eu posso começar Isso, exato. Como que é isso? Só para a galera poder entender o nível de treinamento que um médico tem. 6 anos de medicina, depois mais 2 anos de cirurgia geral. Qualquer área cirúrgica que você vai fazer, dependente se fosse a plástica, eu poderia fazer cirurgia pediátrica, urologia, cirurgia cardíaca, vascular, qualquer área cirúrgica, eu sou obrigado a fazer 2 anos de cirurgia geral. Então, eu fiz os 6 de medicina, 2 de cirurgia geral, depois mais 3 de cirurgia plástica. Aí você terminou esses 3 anos de cirurgia plástica, que já eram 11 anos de estudo, aí você presta uma prova associado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, passou nessa prova, aí você é considerado cirurgião plástico. 11 anos. Aí você prestou essa prova, passou, falou, agora eu sou plástico. Agora você vai começar do zero, a sua clínica do zero, né? É o que você faz, você só está agora apto a operar. Agora você vai correr atrás dos seus pacientes, né? Que só isso, só. Só isso. Até agora foi só para você aprender a operar, né? Não, e por isso que eu falo, cara, é uma admiração gigantesca por essa área, porque são, além de pessoas que cuidam da vida das outras pessoas, são pessoas que se dedicam muito para fazer isso, né? E exatamente nesse ponto, a cirurgia plástica, a cirurgia capilar, ela envolve uma coisa na minha percepção, que é uma das coisas que mais move as pessoas, que é o psicológico, né? Mais até, eu falo isso, não sei se você concorda, mais até do que o físico. Acho que mais, na minha cabeça, quem move o corpo é a cabeça. Então, se você está com a cabeça boa, o restante vai bem. Agora, se você não está com a cabeça boa, o restante tende a ir mal, né? E você mexe muito com a autoestima. O que faz hoje, né? Qual é o maior número de pacientes que te procuram por qual razão, Ivan, hoje? Eu brinco assim, ó. Se você pegar um cirurgião plástico normal, que não faça a área de transplante capilar, hoje a procura dele é muito mais, a maioria dos casos que ele vai procurar, ele é mulher. Vai procurar fazer mama, aumentar a mama, diminuir a mama, levantar a mama, vai fazer abdômen, vai fazer uma lipo, o que for. Uma blefaroplastia, uma face, a cirurgia que for estética. Estou falando na área da cirurgia plástica e estética. No meu caso, já é um pouco mais diferente. O paciente que me procura, 98% dos casos é homem. Não vou falar 98%? 90%. Cada mais ou menos uns de 100 casos, eu falo que 2 a 3 no máximo é mulher. Eu pego, às vezes, algumas mulheres pelo fato meu pai já faleceu, ele fazia tricologia, mas minha irmã foi para a área dele. Então, ela pega alguns casos de mulher que acabam direcionando para mim, ó, agora chegou um ponto que seu cabelo já está estabilizado, não está caindo mais. Porém, o que você já perdeu não volta mais, a não ser que você faça um transplante capilar. Você só está reposicionando o cabelo, está tirando de uma área e passando para outra. Aí ela acaba me procurando. Mas tem colegas que quase 100% é homem que procura. Eu vou dizer, eu opero você gostou, você vai chegar um dia cabeludo, vai olhar o colega seu, um amigo meu seu no churrasco, vai olhar para você e falar, pô, Lazinho, você está diferente, o que você fez? Fiz transplante capilar, pô, tô querendo fazer, você vai indicar. Dificilmente uma mulher vai chegar para você, Lazinho, você está diferente, pô, você fez transplante, eu quero fazer.
É muito mais procura de homem do que mulher nessa área. Ainda tem o homem envergonhado ainda que chega para fazer? Ainda tem ainda? Tem. Homem, vamos dizer, algumas coisas. Homem mais tímido para saber sobre... Eles vêm para perguntar como que funciona, como que é, como qualquer pessoa. Só que eles têm muito medo. Vamos dizer, entre eu pedir o pré-operatório, ele passar comigo, pedir o pré-operatório e ele operar, eles têm muito mais, como que é anestesia, medo da anestesia, pô, vai doer, como que vai ser o pós, vai dar para trabalhar, eu vou ter que tomar remédio. Mulher não, mulher, doutor, minha amiga operou com você, cadê os exames? Fez os exames, se puder operar semana que vem, elas vão operar semana que vem. Muito mais rápido. Mas eu entendo, a gente brinca que os homens é mais cagão para fazer uma cirurgia, né? Mas... É de pessoa. Tem comprovação científica isso, Ivan? Não, de que o homem sente mais dor do que a mulher? Não, não existe nenhuma comprovação científica nesse sentido. Não. Realmente é porque a mulher é muito mais forte do que o homem, na verdade. Todo mês ela sente dor. Eu acho que é por causa disso, né? Ela está muito mais acostumada, né? A dor do que o homem. O homem é muito mais cagão. E, ultimamente, a autoestima do homem, vamos dizer, eu percebo que cada vez o homem está com muito mais procurando transplante capilar, cirurgia das pálpebras, blefaroplastia, a realização de botox, preenchimento, do que há 7, 8 anos atrás. Eu me formei há 10. Eu pego o paciente lá em 2015, 2016, não era tanta procura para realizar um botox, um preenchimento, até uma lipo. Os homens hoje estão muito mais diferentes, então a procura está muito maior. O transplante agora, talvez, como eu falei, antigamente a divulgação não era tanto, mas agora o pessoal está sabendo que no Brasil tem médicos que fazem transplante que tem bons resultados, então a procura está muito maior. Eu brinco que hoje o meu maior indicação é o boca a boca. Eu operei você, Lazinho, você vai indicar um colega seu careca, daqui a pouco vai vir um resultado. E o pior, cabelo branco e calvície associa a idade. Então você começa a ver ruga, cabelo branco e brinco até que a minha barba branca tá ficando aqui. Vai associando que a idade tá ficando, mas vai chegando. Então, assim, o rapaz com 32 anos já tem aquelas entradas grandes. Se você tivesse com cabelo, você ia estar parecendo, vamos dizer, 32. Se você com essas entradas, você já aparenta, já tá chegando nos 40. Por quê? A entrada, a calvície, cabelo branco e as rugas vai dando a aparência de cada vez mais velho. Por isso que tá a procura de transplante, às vezes pintar o cabelo e principalmente botox, preenchimento para evitar o aparecimento de ruga. Legal. Hoje a ideia aqui é a gente tirar alguns mitos. O primeiro mito foi essa questão de que no Brasil não se fazia, né, cirurgia capilar e aí você já esclareceu qual foi o motivo de lá fora ter muito mais divulgação do que aqui. O segundo mito é que, poxa, eu vou ficar inchado, vou demorar não sei quanto tempo para voltar a uma vida normal, e aí por isso que eu não faço cirurgia plástica, ou principalmente cirurgia capilar, porque senão, poxa, eu vou ficar tantos dias sem trabalhar, vou ficar tantos dias inchado, minha vida vai mudar totalmente. Ainda é um mito isso ainda, né, Ivan? Sim, eu brinco que a melhor coisa para explicar um pós-operatório para um paciente meu é o outro paciente que operou. Você sentar um dia com ele e falar, como que foi seu pós? Ele vai falar, dor, você vai sentir primeiro, no máximo, segundo dia. Operou hoje, você vai sentir hoje no hospital ainda, mas você ainda vai estar no hospital internado. Você vai receber alta no mesmo dia da cirurgia, só que no final de tarde. Então, no hospital, você vai receber medicação. No dia seguinte, você toma remédio para dor só para evitar aquela dor forte. Daí em diante, a dor é muito fraca. São raros pacientes, apesar de dor ser subjetivo de cada indivíduo. Pode ter paciente que sente muita dor, tem paciente que não sente nada. Eu já tive pacientes que do dia da cirurgia até o pós-tardio, ele não tomou um remédio. Só o remédio antibiótico que eu acabo passando. Tem pacientes que às vezes 2, 3 dias depois, doutor, eu não estou aguentando de dor. Então é subjetivo. Todas as técnicas são iguais, então eu não posso falar, você vai sentir dor, ele não. Vou fazer igualzinho nas duas. Às vezes você sente dor, ele não. Mas 90% dos meus pacientes queixa de dor só no dia da cirurgia e no dia seguinte. O que acaba sendo mais incomodativo é a coceira. Como qualquer corte que você faz, você toma uma picada de mosquito, sente aquela coceira, é sinônimo de cicatrização. Liberou uma substância chamada histamina e ela acaba mostrando que está cicatrizando o organismo. Quando você faz a retirada das unidades foliculares, vai cicatrizar lá atrás. Então acaba dando um prurido, que é a coceira. Então às vezes eu acabo falando para o paciente, pode ficar tranquilo, eu vou te passar um remédio como se fosse um anticaspa, que acaba evitando a coceira. E passo algumas soluções que a gente até brinca para deixar na geladeira ficar mais gelado, que refresca mais, acaba evitando a coceira, que é a queixa maior, que é coceira na cabeça. O resto, vamos dizer,
todo o líquido que eu infiltro para ajudar que não sangre ou para facilitar a implantação da unidade folicular, depois de alguns dias ele pode descer para a testa. Então poderia dar aquele ar de inchaço. Então eu sempre falo assim, paciente, se você usar uma faixa, igual o tenista usa, a gente brinca que é ou faixa bailarina ou faixa tenista, que passa só na testa, durante 5 a 7 dias, 5, 6 ou no máximo 7 dias, aquele líquido não desce para os olhos. Então, o inchaço que o paciente fala, vou ficar deformado, vou ficar com o rosto inchado, tudo. Se você fizer o pós-operatório direitinho, não vai ter isso. O aspecto de transplante vai ter, porque eu acabo raspando o cabelo do paciente total. Passo a máquina zero em tudo. No mínimo na área doadora. Tem alguns pacientes raros que falam, doutor, eu não gostaria de raspar a área receptora, que é da frente. Eu faço sem raspar. Porém, eu já falo que eu consigo no máximo por 70% das unidades que eu conseguiria colocar. Eu não consigo pôr totalmente, porque os cabelos acabam atrapalhando. Então, eu tenho que afastar, implantar. Onde eu tô afastando? Tem gente que não raspa tudo. Acaba não raspando. Só raspa a lateral e a parte de trás. Então, ele raspa toda a parte de trás e fica o cabelo comprido em cima. Consigo fazer? Consigo, mas eu consigo no máximo dar 70% na área receptora de 70% das unidades foliculares que eu implantaria. Por quê? Porque eu tenho que ficar afastando os cabelos e colocando, afastando e colocando. Esse fato de você afastar demora muito tempo, porque eu perco tempo afastando e colocando. Então eu consigo dar 70% do que eu conseguiria fazer. Não consigo dar totalmente o volume que eu conseguiria dar, entendeu? Bom, eu como testemunha, né, as pessoas falam até agora, eu fiz há 2 meses, gente, e as pessoas falam, sempre me perguntam, mas você ficou inchado, como foi a sua dor? Bom, eu não fiquei inchado, eu não tive dor nenhuma, né, as pessoas falam até essa primeiro para o segundo dia, eu não tive dor nenhuma, foi uma coisa assim maravilhosa. Aliás, né, eu fiz de manhã, tive alta no final de tarde. Aliás, até aconteceu uma coisa interessante, não sei nem se eu te contei isso, eu cheguei no meu prédio, no dia seguinte a minha filha, a Ana, desceu e o porteiro perguntou para ela, seu pai está tudo bem? Porque ele chegou ontem, ele estava todo enfaixado, ele estava todo enfaixado aqui na cabeça, não sei o quê, ele aconteceu algum problema, comentei, e aí ela falou, não, ele fez um procedimento capilar. Mas, então, saí com esse aspecto só por causa dos curativos que a gente tinha feito, mas, assim, dor não tive nenhuma, tive essa coceira normal, mas nada também de absurdo, uma coceira normal, sem nenhum tipo de absurdo, né? E inchado também não. E estava aqui trabalhando, estava no escritório trabalhando já na quarta-feira, né? Apesar de você pedir até uma semana para mim, eu estava na quarta-feira, estava aqui com a faixa, né? Fiz tudo certinho, mas estava aqui com a faixa, usei o boné também, que precisava usar. O que eu acabo segurando um pouco mais é exercício físico. Voltar às atividades físicas. Eu treino academia, eu treino natação, 15 dias. 15 dias depois eu libero atividade física liberada. Eu brinco assim, o paciente fala, doutor, mas eu vou precisar dirigir. No dia seguinte, eu só não libero no dia pelo efeito, às vezes o efeito da anestesia, ainda tá grogue, alguma coisa, então vai embora ou de Uber ou acompanhante, algum acompanhante vai buscar. No dia seguinte você já pode dirigir. Eu tenho que ir numa reunião no dia seguinte, eu preciso acessar meu celular final de tarde. Você mesmo lembra que você me mandou mensagem do seu próprio celular no quarto do hospital. Então, assim, após 15 dias da cirurgia, tá liberada a vida normal. Eu quero entrar na piscina, vou na praia, vou entrar no mar e vou lutar jiu-jitsu. Eu brinco assim, se você ficar esfregando, raspando é uma coisa. Então assim, vai nadar, põe aquela touca. Mas depois de 15 dias, legal, sem problema. Ivan, para você que entende muito, é fácil a percepção. Mas só para a galera que está nos assistindo entender bem. Existe a área sempre doadora e a área receptora. Aí a gente fala assim, mas tá bom. Por exemplo, no meu caso foi relativamente fácil, porque eu tinha uma boa área doadora, né? Que eu tenho excesso de cabelo aqui atrás dos lados, eu sempre falo isso, e falta de cabelo aqui na frente. Então, o Ivan pegou essa área, né, doadora aqui de trás e colocou aqui na frente. Mas aí vem a pergunta, e o careca? E o cara que já não tem quase área nenhuma aqui, da onde tirar cabelo, né, para poder fazer a cirurgia? Porque eu conheço algumas pessoas que até hoje falam assim, que não tem nada e falam assim, mas não adianta eu fazer, eu não tenho nada, o que eu vou fazer se eu não tenho nada? Vamos lá, hoje a maioria dos pacientes que procuram a clínica é uma alopecia chamada alopecia androgenética, que seria a dor genética do seu pai, da sua mãe, de algum familiar
e fez com que você teve esse tipo de calvície, que geralmente são as entradas e a coroa. A maioria, se você reparar em homens colegas seus que têm calvície, você vai perceber a entrada e a coroa. Com o passar do tempo, emenda tudo. Acaba virando toda aquela área. O meio campo, que demora um pouco mais, acaba evoluindo. Então, o paciente fica só com a lateral, a parte de trás, e a outra lateral com o cabelo. Paciente que a gente fala que só tem a entradinha começando, é o paciente que eu quero. Uma área pequena, uma área doadora boa, eu tiro um pouco de cabelo, coloco lá, o resultado é satisfatório. O problema é que o cabelo que ele tem lá na coroa e aqui em cima, com o tempo vai cair. Ele tem a genética ruim. Então, acaba o quê? Com o tempo, passando o tempo, ele vai ter que fazer o tratamento clínico para segurar. Alguns pacientes já procuram a gente, sim, não é só aquelas entradas, tem aquele calvície gigante. Eu analiso, avalio a área doadora dele, vejo se tem cabelo suficiente e acabo, vamos ter que fazer em 1 ou 2 sessões. Último caso, a gente acaba usando, a gente fala de body hair, que é o quê? Pelos do corpo. A gente pode usar pelo da barba, pode usar pelo do peito, pelo da onde for. A gente só tem que lembrar que é um pouco diferente a qualidade, não, mas a grossura, a espessura, tudo isso. E o pelo da barba, do peito, acaba crescendo até um certo tamanho. O cabelo, se a gente não cortar, ele vai crescer. Então, assim, às vezes a gente acaba tirando da área doadora da própria cabeça, fazendo na região frontal, e a coroa que não tinha mais cabelo de onde tirar, a gente acaba tirando da barba e colocando nessa região, ou seja, pelo menos para dar um volume, juntar com um pouquinho que ele tem, para acabar cobrindo aquela alopécia, entendeu? Agora, aquele careca que não tem nada, às vezes, primeiro tem que avaliar se é uma alopecia androgenética, porque às vezes ele, por mais que não tem nada, é porque ele raspa. Então, a gente fala assim, quando você for passar em avaliação comigo, deixa alguns dias sem raspar, para a gente ter uma noção do tamanho dessa calvície. E se não for alopecia androgenética, às vezes pode ser uma alopecia areata ou outro tipo de alopécia, que aí às vezes a gente não pode fazer o transplante capilar, porque o cabelo que eu implantar acaba caindo também. Nesse tipo de alopecia androgenética, a genética do cabelo da lateral e da parte de trás, ele é bom. Então, ele acaba levando... Eu tiro o cabelo daqui e levo para ali, ele não cai. O problema é que o cabelo que ele tem em cima acaba evoluindo, então ele vai ter que segurar o cabelo que ele tem com medicação, o que for. Em regra, então, o cabelo implantado não cai mais, é isso? Não cai mais. Tá. O que cai é os outros cabelos que continuam, talvez, se não continuar, talvez com tratamento dermatológico, alguma coisa, aí acaba caindo. Exatamente. Aí, eu acabo orientando, vamos dizer, o brinco que tem na família tem a doutora Fernanda que faz a parte de transplante, de parte clínica do transplante. Então, eu acabo o paciente que eu opero, acabo indicando para ela. Tudo em casa. Tudo em casa. Ou, às vezes, o paciente tem convênio, doutor, eu prefiro já passo com um colega, ou, doutor, posso passar num médico do convênio? Eu falo geralmente para procurar um dermatologista especialista, porque é uma coisa você falar, eu vou passar num colega meu, é um dermatologista que faz a parte de estética, de botox, acaba não focando na parte de tricologia. Mas eu sempre peço para todos os pacientes, você vai fazer o transplante, porém eu quero que se continue o tratamento. O que eu vejo, Ivan, nas pessoas de uma forma geral, a gente que lida aqui muito com gestão, isso não é diferente, as pessoas querem sempre o resultado muito imediato, né, cara? A gente vive numa sociedade... Para tudo, não é só para tudo, uma ansiedade gigantesca que a gente quer o resultado imediato, né? E aí, quanto que é o tempo médio, Ivan, para você realmente conseguir enxergar um resultado bacana com um transplante capilar, por exemplo? O paciente opera hoje, de 30 a 60 dias, todos os cabelos implantados vão cair e eles vão começar a crescer novamente. Fato que entre cair, que é 30 a 60 dias, e começar a crescer, 90 dias. Aí, então, 90 dias, o paciente está sem nenhum cabelo. Vou brincar, você falou que está com 2 meses. Você está com todos os cabelos que você tem aí, são os cabelos que você já tinha. Os cabelos implantados vão começar a crescer a partir de agora. Daí em diante, ele vai começar a crescer, vamos colocar mais uns 5 meses. Então, tem os 90 dias mais 5 meses, pelo menos 8 meses para a gente já olhar e ver o resultado do transplante. Não é uma cirurgia que a gente tem que operar hoje por uma prótese de mama, o paciente amanhã olha no espelho a prótese e fala, tô feliz. Vai operar hoje, vai ter que esperar pelo menos aí uns 8 meses para ter o resultado. Talvez você tenha pessoas que não fazem porque tem que esperar 8 meses, né? O cara acha que fazer hoje ele vai ter o resultado amanhã. Existe uma técnica que a gente chama de long hair. Long hair é o transplante com fio longo, principalmente no da faixa, que a gente tirava a faixa sem cortar o cabelo.
Então ele tirava com fio longo e eu implantava com fio longo. E nessa técnica do fui fio a fio também tem o long hair, que a gente tira com fio longo. A gente não consegue dar uma densidade tão forte. Então às vezes uma entrada pequenininha ou às vezes uma cicatriz a gente consegue fazer com essa long hair. O problema é o quê? Todos os cabelos implantados caem com 30 a 60 dias. Você vai ter só uma prévia de como vai ficar. Então eu faço a técnica do long hair para o paciente terminar a cirurgia no dia seguinte, ele olhar no espelho e falar, pô, gostei. Só que daqui 30, 60 dias todos os cabelos vão cair, ele vai perder aqueles cabelos compridos e vai começar a nascer outro. Então essa chama prévia long hair, que a gente fala, é só para você ter uma noção de como vai ficar daqui 8 meses. Legal. Você falou agora há pouco, né, da importância da continuação de um tratamento. Bom, eu fiz a cirurgia, a ideia, por exemplo, no capilar é fazer o tratamento com uma dermatologista especialista, né? Você que faz mama, que faz abdômen também, a gente sabe que é muito importante, por exemplo, a manutenção com a parte nutricional, com a parte da educação física. E o que eu vejo na nossa área, por exemplo, da educação física, ainda é uma falta de parceria com a área médica e vice-versa, ou seja, e aí também do próprio paciente, ou seja, aí se não existe a parceria entre as áreas, também não existe a parceria entre o próprio paciente. Como que você vê isso, Ivan? Porque eu vejo que as pessoas fazem, por exemplo, jogam toda a responsabilidade para cima do médico, ou joga toda a responsabilidade para cima do nutricionista, ou joga toda a responsabilidade e não enxerga o ecossistema que tem que ser criado para realmente ter resultado. Como que você enxerga isso? Sim, vamos lá. Vou falar não só do transplante. Qualquer área da cirurgia plástica, eu peço para o paciente fazer um acompanhamento com nutricionista. Se for, doutor, eu já passo com o meu endocrinologista, com quem for, tem que ter uma interação. Vou dar o exemplo. Você é uma paciente que pesava 80 quilos. Passou comigo, eu falei, vamos operar, eu vou pedir uns exames pré-operatórios, mas quanto mais você emagrecer antes da cirurgia, melhor. Então, ela vai se preparar para a cirurgia. Se ela manter os 80 quilos, até eu consigo operar, mas talvez o resultado não vai ser tão satisfatório como se essa paciente estivesse com 80, chegasse para operar daqui 2 meses, a gente pedir o pré-operatório, fazer o retorno, tudo. Daqui 2 meses ela volta com 72, perdeu 8 quilos. Esses 8 quilos vai fazer diferença, muita diferença. Só que o problema é o pós-operatório. Porque não é só, eu operei, tô linda, meu abdômen tá limpo e acabou. A cabeça dela não mudou. Então eu peço para a paciente, vamos continuar acompanhando com o nutricionista, vamos continuar acompanhando com o endocrinologista, vamos entrar numa academia, daqui 2 meses eu estou liberado de exercício físico, vamos fazer o que for. Ela gosta de, eu gosto de praticar esporte, vamos jogar um tênis, vamos fazer um vôlei, o que for. O problema é o quê? Ela continua com a cabeça de se alimentar errado, ela continua de ser uma paciente sedentária. Assim, tem aquelas pacientes que já vêm, que eu brinco que é assim, tem paciente filé, que ela chega para mim magrinha e só quer uma lipo para definir. Essa paciente é a que eu quero operar. Eu faço uma pequena lipo, ela está satisfeita, porque ela já tem a cabeça de eu quero ser magra. O problema é aquela paciente que está mais ou menos, eu vou operar, será que o pós dela ela vai fazer direito? Por quê? Eu dou 50% do resultado dela, os outros 50% vai ser ela, junto com nutricionista, junto com alimentação que o nutricionista passou, junto com exercício, juntando tudo, vai estar os 100%, que é o resultado final. Só que o problema é que eu não consigo fazer tudo isso, eu ficar cobrando ela, você tá acompanhando? Sobe aqui na balança, vamos ver como você está pesando. Ela tem que ter a consciência que ela está operando para ficar melhor, para melhorar a autoestima dela. O problema é que o pós-operatório também não é uma coisa tão fácil de se fazer. Então, você mesmo falou, tem que ter interação entre eu com... vou fazer um transplante capilar com a parte clínica depois com o dermatologista, vou fazer uma lipo ou uma abdominoplastia, vai ter um acompanhamento com um endócrino, um nutricionista depois, vou fazer uma mamoplastia de aumento ou uma mamoplastia de redutor e tem um nódulo. Vou mandar para o mastologista para ele avaliar esse nódulo antes de eu tirar. Tudo isso tem que ser feito. É um ecossistema que tem que ser criado, né? Exatamente. Eu falo isso porque, assim, na nossa área, que é a educação física, eu vejo que os próprios profissionais de educação física perdem muita oportunidade de fazer parceria com os médicos, né? De chegar lá e falar, vamos aqui, você tem uma ponta e eu tenho a outra ponta. Por que a gente não une as duas pontas e faz uma parceria, né? Eu vejo que
o profissional de educação física ele poderia, né, se unir aos médicos, assim como o nutricionista, assim, e construir um trabalho multidisciplinar, né? E aí, dessa forma, todo mundo sai ganhando, porque a mesma coisa uma nutricionista, não adianta nada o nutricionista passar uma dieta pro seu paciente, só que se não tiver exercício físico, ou às vezes é necessário uma técnica de cirurgia plástica ali para poder se tirar, né? Você falou lá atrás, o paciente quer o resultado rápido. Você vem na minha clínica falando, eu queria meu abdômen chapado. Eu consigo fazer numa cirurgia isso. O problema é você manter aquele abdômen chapado. E não vai ser você conseguir acompanhar o que você come na sua casa, acompanhar o que você faz. Se você, doutor, eu trabalho muito, não consigo treinar. Você não consegue treinar? Então vamos tentar mudar o seu hábito alimentar, o que for. O acompanhamento dos dois. Você trabalha numa academia, eu chego lá e falo, eu quero meu abdômen riscado em 1 mês. Você vai falar, não, calma, eu não consigo. Então o que eu tenho que fazer? Até na área de educação física, você pode procurar vários treinadores ou coaches que a gente diz, postando, defina seu abdômen em 2 meses. Você tem que parar para pensar desde a genética, da alimentação do paciente. O que adianta eu treinar igual um doido e comer igual um cachorro? O que for. O problema é que tem que juntar tudo, que aí no final vai ter um resultado melhor. A gente percebe que os grandes motivos de evasão dos alunos dentro de uma academia é a falta do resultado imediato. E aí a falta da conscientização. E aí você estava me falando aqui nos bastidores que quantos % das pessoas que fazem cirurgia plástica voltam ao seu estado normal? Abdominoplastia, cada 70% das pacientes que fazem abdominoplastia voltam a engordar no pós-operatório. 70%? Se você parar a pensar, cada 10 que eu opero, 7 vão voltar a engordar. Eu brinco assim, eu tenho tudo anotado. O peso dela no dia da consulta, a conversa com ela, que ela emagreceu. Ela chegou na minha clínica pesando 70, operei com 65 e 2, 3 meses depois da cirurgia está com 69. Ou seja, ela operou com 65 e foi para 69, 4 quilos no pós-operatório. No dia da cirurgia ainda ela perdeu peso, porque eu tirei um pedaço de pele dela. Então, para ela estar chegando a 69, ela está engordando. Então, aí é a hora que eu chego e falo, você está pesando, você está aumentando o seu peso, seu resultado vai perder. Tem algumas manhas que o cirurgião começa a acostumar, que a gente percebe que a paciente está engordando. Então, assim, não é só... Às vezes ela está com cinta, parece que está igual. Na hora que tira a cinta, a gente percebe que o umbigo está um pouco mais fundo, algumas coisas assim, que é sinal que a paciente está engordando. Aí você fala, você está engordando? Doutor, não estou treinando, não tô... Mas assim, se operou, não está treinando, segura um pouco na alimentação, faz a caminhada que eu liberei, depois de 2 meses você vai poder voltar para academia, fazer o que for, mas tenta se cuidar, mas é difícil. Hoje, se eu falo que é 70%, cada 10, 7 vão voltar a engordar. O que eu vejo, que assim, a gente fala muito aqui, é que as pessoas estão loucas para achar algum culpado, né, cara? E aí ela vai colocar a culpa no médico, ou ela vai colocar... Elas estão loucas para achar algum culpado, né? Por isso que eu falo que, assim, existe, na minha percepção, uma falha, né, de comunicação entre as áreas, médica, nutricional, profissional de educação física, para se unir, para realmente fechar todas as áreas e falar assim, cara, não tem como, com essa equipe aqui, não tem como você jogar a culpa na gente. Se não foi, a culpa com certeza é sua. Hoje eu falo, todas as minhas pacientes que fazem abdominoplastia ou lipoaspiração, eu quase 100%, não vou falar 100%, porque tem algumas que podem falar que passou e não... Mas eu falo para passar com nutricionista. Nutricionista, pelo menos, cuidar da alimentação no pós-operatório é um fator crucial. O paciente, se ele operar comigo, teoricamente ele só vai operar. O que ele comia antes, ele vai continuar comendo depois. Então, se ele estava engordando, depois da cirurgia ele vai continuar engordando. Então, a minha meta é o quê? Vamos passar com o nutricionista até antes da cirurgia, que ele já vai te orientar, você já vai melhorar a sua alimentação, opera e continua com a sua alimentação no pós-operatório. Hoje eu peço para todos. Às vezes eu encaminho para nutricionista que eu conheço, às vezes se você quiser passar numa sua, ou se você quiser passar numa do convênio, ou o que for. Mas eu peço para passar pelo menos acompanhamento nutricional. Certo seria passar com professor de educação física, nutricionista, até psiquiatra. Já bom pra... Não, porque realmente, porque a cabeça da pessoa que vai ditar tudo o que ela vai fazer, sabe, né? Que existe uma brincadeira que era assim, toda a área clínica é casada com uma área cirúrgica. A pediatria, cirurgia pediátrica. A cardiologia com cirurgia cardíaca. O nefrologista, curologista. Então, todas as clínicas têm uma...
A gente fala que a cirurgia plástica, todo mundo fala que é a dermato. Não, é a psiquiatria. Que deveria estar Se você associado. pegar muitas pacientes que têm algum tipo de distúrbio, vamos dizer, desde o mais básico, eu tô depressiva porque eu terminei do meu marido, eu quero melhorar minha autoestima, eu tô triste, eu tô bipolar, eu quero, o que for. Mas a gente brinca que a autoestima do paciente deixa ela para baixo, já deixa ela triste. Por quê? Porque ela, eu quero melhorar, desde um relacionamento até porque a amiga operou e ela fala, agora eu quero operar para ficar igual a amiga. O que for, mas a gente sempre fala, não é só o cirurgião plástico que vai melhorar isso, tem que tratar desde da sua alimentação, do psicológico, o que for um psicólogo, você vai passar com um psicólogo para amadurecer o seu pensamento, não só da cirurgia, mas do seu dia a dia, problemas relacionados, eu estou operando porque eu separei. Primeiro você tem que melhorar, voltar a sua rotina normal, depois que você separou, para depois pensar em melhorar a sua autoestima corporal. Isso é fundamental. Não, a cabeça, que você me fala, dita tudo, né, cara? Então, se você não tá com a cabeça boa, a chance é que você não vá ter o resultado que você imagina. Fazer coisa errada aí, né? Sem dúvida nenhuma. E você falou que, basicamente, antigamente se usava vamos voltar para a questão capilar, uma técnica, e hoje você usa a técnica do fio a fio. Uhum. Óbvio, não sei se dá hoje, mas só para a galera poder entender o que é a técnica do fio a fio, para a galera poder compreender o que é a técnica do fio. A gente vai marcar um dia até um melhor, com mais calma, para quê? Para eu fazer uns vídeos, vou mostrar a técnica. É possível você trazer isso para nós aqui? Sim, eu falo que assim, às vezes eu vou mostrar para você antes, para ver se não espanta, assim, não assusta, mas trago a técnica antiga, vídeo da técnica antiga, que a gente legal. A gente tira uma faixa de cabelo, dá para a equipe cortar no microscópio em unidades de 1, de 2 e de 3 fios. E o outro eu tiro como se fosse um caninho, imagina um canudinho, esse canudinho entra fio por fio, em unidades de 1, de 2 e de 3 fios. Deixa separado. Eu trago como se for, isso daí a gente chama de extração, que é a retirada da unidade folicular. Eu trago o vídeo das duas técnicas para mostrar. Que legal. E depois como fica no final da cirurgia. A gente coloca para o pessoal ver. Pô, que legal, seria demais para a galera poder entender aí o que é isso. Se não assustar, mas não assusta não. Não, se é possível trazer, acho que a galera ia gostar bastante só para poder entender, porque para mim, por exemplo, foi super satisfatório e a galera poder entender a complexidade que é uma cirurgia capilar, né? Porque... Não é só eu acordar e operar e voltar. Tem que eu e minha equipe acordar para operar. São eu e mais 5 meninas. Eu não sei se você vai lembrar o tanto de menina que ficava circulando em volta da sala. Eu lembro só que os cirurgiões estavam lotados. Né? Ó, no dia da cirurgia fica eu, meu anestesista. Então já são 2 médicos. O meu anestesista e eu. Aí tem as 5 meninas que são minhas instrumentadoras. Tem desde auxiliar de enfermagem até enfermeira nessas 5 meninas. Aí são 5 meninas que vão me ajudar a extrair o cabelo, a contar e separar em unidades de 1, de 2, 3 e depois ajudar a implantar. E tem uma circulante. Então, na sala, no mínimo, ficam essas 8 pessoas. No mínimo. Não, a cirurgia... Tanto é que as pessoas me perguntam assim, me falaram da questão da dor. Eu falei, a única dor que eu tive, e aí acho que até te falei isso, foi porque eu fiquei horas e horas virado na mesma posição. E aí, a hora que eu voltei, uns 15 minutos, parecia que estava doendo aqui. O ombro eu falei, pô, mas peraí, eu operei a cabeça e a única coisa que estava doendo era o ombro. E por quê? Aí depois você me explicou, né? Porque eu fiquei 6 horas na mesma posição, né? Assim, toda cirurgia, a gente faz algum tipo de anestesia. Aí depois a gente pode aprofundar mais, mas pode ser anestesia local, sem sedação, sem nada, você vai estar totalmente acordado. Fazer uma sedaçãozinha para você dormir, ou até anestesia geral. E a gente posiciona o paciente de decúbito ventral, para retirar a unidade da região de trás, e depois decúbito horizontal para quê? Para colocar a unidade folicular. Então assim, ele vai ficar 2 horas, 3 horas numa posição, e depois 2, 3 horas. Aquela posição, vamos dizer, se ficar apoiado muito tempo num ponto só, você deitar agora no chão sem colchão, sem nada, uma hora vai começar a doer suas costas, seus glúteos, o que for, seu calcanhar, porque fica encostado. Então assim, a área que encosta, mais geralmente a gente fala colchão caixa de ovo, ou um tipo de um colchão que é um plástico, que é para evitar que aquele atrito muito tempo acaba evitando dor.
E tem que lembrar o quê? Você ficando muito tempo numa posição só, paciente muito tempo parado, pode até dar trombose nos membros inferiores. Isso daí também é mais de aprofundar, mas a gente sempre usa meia elástica, uma botinha durante a cirurgia, não sei se vai lembrar que ficou massageando sua perna, e por último faz uma medicação chamada Clexane, que é como se fosse um antitrombótico, para evitar trombose também. Que legal. Não, eu estou provocando isso porque para a galera poder entender a complexidade que é, a seriedade que é um transplante capilar aqui no Brasil, feito, né, por você e por toda a sua equipe. Porque para mim, realmente, eu fiquei encantado aí com o profissionalismo que existe aqui, até porque até então a gente começou a conversar, acho que em março, mais ou menos, que a gente começou a conversar sobre isso. Eu tinha operado um colega meu no carnaval. E eu nem sabia disso. Aí a gente se encontrou, você perguntou para ele o que você fez. Aí ele falou transplante com o Ivan. Senão você nem sabia, acho que eu operava. Exatamente. Não, até março desse ano, eu confesso que eu não sabia que tinha essa competência. Eu achei... Óbvio, a gente já se conhecia, mas achei que você fazia só estética. E até março, eu mesmo, até o capilar, eu não tinha esse conhecimento que aqui, né, tinham profissionais desse gabarito aqui que fazia esse trabalho aqui no Brasil, né? Eu, sinceramente, ainda tinha um mito de achar que se algum dia eu quisesse resolver aquilo que me incomodava há muitos anos, ia ter que ir para fora, fazer isso lá fora, né? Então, esse é um ponto. Mas, cara, se você pode trazer, eu vou querer sim, porque daí a gente vai explorar isso, até porque essa área médica tem muita relação com a área da educação física e da área da autoestima, e a galera poder entender cada vez mais aqui, então tem muita conexão. E a área médica nessa questão de treinamento, nessa questão de estar sempre buscando algo a mais, tem muita conexão com aquilo que a gente faz aqui. Então, se você puder trazer, prepara aí esse material aí, que eu acho que vai ser bem, bem rico para a galera aqui poder entender. Com certeza. Legal. Vai, então, para não tomar muito seu tempo, que já é corrida demais, a gente toma... Só estou perdendo treino. Hoje eu peguei o dia para ficar com você. Não. Então, eu queria aqui que você passasse para essa galera, né? Essa galera que está buscando realmente melhorar, né, a autoestima, melhorar, né? Quais são os caminhos básicos aí que essa última dica que essa galera pode buscar, tanto nesse conjunto da obra, né? De buscar um bom profissional, como que ele pode... porque eu até te fiz algumas perguntas nesse sentido lá atrás, quando a gente começou a conversar a respeito disso, que é assim, poxa, na mídia, como não se pode divulgar o lado bom da coisa, na mídia só acaba divulgando as tragédias. Então, você acaba divulgando só, poxa, isso aqui foi fazer uma lipo, tomou anestesia, morreu, esse aqui foi não sei o quê. Então, você só consegue divulgar as tragédias, e aqui você só olha para as tragédias. Então, uma dica final para a galera aí que quer realmente buscar alguma solução nesse sentido, o que eles devem buscar, quais são os cuidados que eles devem ter para realmente poder ser bem atendido. Óbvio, é só procurar você hoje, eu daria essa dica, mas você sendo profissional, o que ela deve realmente procurar para poder fazer isso? Hoje nós estamos no Brasil, como eu falei já no começo da entrevista, muitos colegas meus, desde dermatologistas, cirurgiões plásticos, que têm resultados excelentes em transplante capilar. Algumas dicas que eu brinco que é assim, colegas que postam coisas exageradas antes e depois, fotos com famosos no Instagram, fotos de divulgação de coisas que você tem que primeiro saber. É proibido postar antes e depois, é proibido eu postar uma foto com o paciente. Você operou comigo, eu nunca pedi para você, ô Vilazinho, faz um post lá. Uma coisa é você postar no seu Instagram, eu fiz um transplante capilar. Nem falar, às vezes só coloca em tal lugar. Isso é uma coisa. Uma coisa é eu tirar uma foto com você e falar, esse é meu paciente, olha o antes dele. Estou mostrando o antes e depois, estou prometendo o resultado do paciente. Então, assim, tudo que você desconfie que tem alguma coisa de errada, sempre... Opa, calma aí, tem coisa errada. Vou investigar. Vamos brincar. Um caso antigo, do caso do Dr. Bumbum, que foi no Rio de Janeiro. Acabou falecendo uma paciente na mão dele. Ela estava fazendo um procedimento na cobertura dele, na casa dele. Você imagina, Lazinho, eu falo, vamos marcar uma cirurgia. Amanhã você pode vir na minha casa, que nós vamos operar na minha casa. Na minha casa, não vai ter anestesia, não vai ter nada, vai ser dentro da sua casa. Então, você já tem que desconfiar que tem coisa errada. Por que ele não está me levando numa clínica ou num hospital, num lugar especializado que tenha colegas, anestesista, a enfermeira, toda a equipe multidisciplinar. Então, assim, eu sempre falo,
Não é a primeira pessoa que você viu no Instagram prometendo o resultado que você tem que ver. Às vezes procure, não precisa ser o primeiro cirurgião plástico, passou comigo, vou passar com outro cara, outro colega, para quê? Para tirar dúvida, para ver se eu crio segurança. Ah, passei com o Dr. Ivan, já criei segurança. Não, às vezes pode passar com um colega. Tem pacientes meus que passaram às vezes com outro colega e falou, doutor, eu não senti confiança nele, quero operar com você. E assim como já deve ter acontecido comigo, passou comigo e operou com um colega, sentiu mais confiança no colega. Teve uma situação, Lazinho, que é engraçado. Uma paciente uma colega minha me chamou, Ivan, você pode me auxiliar num transplante capilar? Falei, posso. Aí eu fui, aí eu comecei a ver os exames, aí eu vi o meu carimbo, Dr. Ivan. Aí eu falei, por que tá com o Dr. Ivan, os exames do paciente dela? Ele passou comigo, eu pedi os exames, ele passou com ela para tirar dúvida, para sentiu mais segurança nela e acabou resolvendo operar com ela. E ela me chamou para operar, resumindo, eu operei o meu paciente que ia operar comigo. O operatório. Aí eu falei, não, tudo bem. Às vezes ele se sentiu mais seguro com ela. Ela conversou com ele, explicou melhor o que for. Diz ele que falou, ela operava num hospital que eu queria operar, o que for, independente do que for. Ele sentiu mais confiança nela. É o que eu falo, às vezes não precisa passar num colega do que você achou na rede social. A melhor coisa que eu falo hoje é indicação. Sua amiga operou mama com um colega. Ela falou, eu amei minha mama. Sua amiga operou lipo com um colega. Gostei da minha lipo. Conversa com ele, às vezes passa com outro colega, também tire dúvida. Eu queria fazer uma lipo, assim, assado. O quê? Você vai ter todas as questões, tire todas as suas dúvidas antes da cirurgia. Porque uma coisa é o médico te explicar tudo o que pode acontecer e no pós-operatório seguir conforme a linha. Outra é o médico falar, eu vou te operar e no pós-operatório você ficar perdido. Que acontecia na Turquia. O paciente operava na Turquia, voltava e falava, putz, o que eu tenho que fazer agora? Que tá coçando, tá o que for. Aí ligava lá, eles falavam, você tem que voltar para cá. Você já pagou uma passagem, operou lá, agora você vai ter que voltar para fazer o pós-operatório lá. Então eles ficavam meio perdidos. Então assim, você tem que ter a confiança de conhecer o profissional que está te operando e a equipe que às vezes vai estar junto com você. Hoje como eu falei anteriormente, vou encaminhar para nutricionista, uma nutricionista de confiança minha. Você quer passar na sua? Que crie confiança nela também. Para quê? O final, que é lá você cabeludo, você com a mama grande, você com a mama menor, você com uma lipo, o abdômen definido, o que for, tá satisfeito com tudo que você fez junto, entendeu? Bom, show de bola. Bom, meu amigo, você já tem um compromisso tão novo aqui comigo, que é trazer isso aí, mostrar para a galera mais a fundo aí. Eu vou querer, sim, se tem essa possibilidade, eu vou querer explorar isso. Quero te agradecer enorme aqui de você estar aqui com a gente, né, de ter gasto o seu tempo aqui com a gente aqui. Eu sei que seu tempo é muito precioso, estar aqui com a gente para mim é um prazer. O carinho que você e que sua família toda me trata, não precisa nem falar nada. Bom, agora vamos arrastar a doutora Fernanda e a doutora Viva para vir aqui junto com a gente aqui e fazer com a família toda aqui, né? Vai trazer os três ao mesmo tempo. Aí não vou nem falar de medicina, falar da vida. Vamos falar da vida. Na verdade, assim, eu tenho muito, por tudo aquilo que vocês falam, eu tenho e quero muito fazer um dia para vocês três falarem do seu pai, né? Porque acho que tudo aquilo que vocês me contam, tudo aquilo que você me passa. Eu trouxe o livro que ele escreveu, né? Que eu falei, vou levar o livro dele lá. Pô, eu tava lendo a dedicatória que ele fez pros filhos. Porra, na clínica eu já tava chorando, Lazinho. Não, mostra aí pra mim, pô. Então deixa eu ver aqui, isso aqui Esse aí é... A doutora Viva falou que ia me mostrar o livro, mas ela ainda não tinha me mostrado ainda. Ele escreveu 3 livros, né? Tudo sobre tricologia. Esse foi o terceiro, né? Deixa eu mostrar primeiro aqui, ó, né? A capa. O Dr. José Marcos foi o pai e os 3 filhos. Doutora Fernanda, Vivian e Ivan. Aí vamos lá. Essa era a foto dos 4 juntos. A nossa dedicatória para ele, aí a dele para a gente, aos filhos. Deixa eu ler aqui para a galera. Aos meus filhos, obrigado meus filhos, autores, pelo cuidado que tiveram comigo nesses 70 dias de internação até aqui. Ele estava internado, né? Quando estava terminando a gente ia publicar o livro, ele estava internado. Então a gente começou a ter que tomar conta da parte do livro porque ele não conseguia mais dar continuidade. Então, a finalização do livro foi bem na fase... época que ele estava internado, Internado. O amor é imensurável, mas hoje posso dizer que sei que vocês me amam muito. Só me deram orgulho e alegria nessa vida. Sigam os meus passos, exerçam essa linda profissão com amor e dedicação.
Querida filha Vivian, sei que será difícil para você, assim como nossa conversa ontem, mas tenho certeza da sua capacidade em finalizar este livro e lançá-lo. Amo vocês. José Marcos. Bom, olha, eu que também perdi meu pai, isso aqui é sensacional. Não, eu quero mesmo, se um dia vocês puderem, você, a doutora Vivian e a doutora Fernanda vierem aqui só para falar da história do seu pai aqui, vai ser um prazer e uma honra para nós aqui ter toda essa história. Passar um dia aqui o dia inteiro. Riquíssima. Irmão, muito obrigado pela sua visita aqui com a gente. Eu que agradeço. A casa está sempre aberta aqui, a hora que você quiser usar aqui é tudo seu, tá bom? Obrigado. E tem esse encontro marcado aí. Aliás, vamos então já marcar esses 2 encontros. Tem uma só para falar agora da cirurgia e tem uma só para falar do livro, só para falar do seu pai, que eu acho que é muito bacana a gente trazer isso aqui para toda a galera. Vamos tá bom? sim. Novamente agradeço você imensamente por um irmão que a vida me deu e mais prazeroso ainda conseguir fazer o que eu faço de melhor, demonstrar. Tomara que fique bom, senão eu nem volto. Não, daqui 8 meses eu vou mostrar pra todo mundo aqui. Daqui 8 meses eu não apareço mais aqui. Você sabe, Ivan, falando agora sério, cara, a gente já vê bastante diferença, cara. Já vê bastante diferença, apesar de ainda ter 2 meses e pouquinho, mas você já vê bastante diferença. Acho que começou a crescer, então você já começa a ver. Para mim, você sabe que assim, eu só fui ver que tava horrível no dia da cirurgia, quando eu tirei a primeira foto lá, né? E aí depois a Aline foi fazendo todo o pós, né? E hoje a gente tem várias fotos, e quando a gente vai vendo as fotos assim, é sensacional. O que a gente pode fazer? Daqui 8 meses eu volto, a gente põe seu antes aqui, e o depois a gente não precisa nem pôr. Você vai mostrar o antes e o depois, como que eu era, como eu estou. Legal, show de bola. Não, vamos sim. Muito obrigado, Ivan. Obrigado a você. É isso aí, galera. A gente está sempre trazendo os melhores para você, para que você possa ter sempre o melhor conteúdo, sempre o melhor resultado aqui dentro da sua vida. E é sempre poder abrir a sua cabeça para poder entender todas as áreas, como elas se conectam com o nosso dia a dia, com todas as áreas, como que elas fazem diferença no nosso dia a dia. Entender que todos os dias nós estamos evoluindo, todos os dias nós estamos aprendendo, e essa é a nossa missão, é sempre estar trazendo os melhores para você, para que você possa estar sempre deslumbrando o melhor resultado para o seu dia a dia. Então, se você gostou desse episódio, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Não esquece de se inscrever no nosso canal, dá um like aqui, se inscreve no nosso canal aqui no sininho que vai estar aparecendo aqui, deixe seus comentários, deixe as pessoas que você quer que a gente traga aqui, deixe aqui tudo que é feito para você com todo carinho, e eu quero sempre estar explorando isso com todo carinho para você. Então vamos juntos para o Alta Performance, nos encontramos no nosso próximo episódio. Até lá, sucesso!